Olha, e quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries, aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês a série da Netflix, O Falsificador Mórmon. E eu quero que vocês prestem bem atenção em como as narrativas vão mudando de todas as pessoas que fazem parte do documentário, de acordo com que a casa vai caindo, né? Então cai aqui um pedaço da casa, outras pessoas vão mudando de ideia e mudando de ideia, até, né, chegar a um ponto em comum. Sabíamos o que estava acontecendo e vamos fingir aqui na Netflix que não. A nossa memória passou já muito tempo e a nossa memória acabou ficando curta. A gente não consegue lembrar de muita coisa. Eu achei esse documentário espetacular, mas espetacular, e eu tenho que dizer que sim, o Falsificador Mórmon, que eu vou deixar aí, né, enfim, um mistério, era no fundo um gênio, porque as pessoas procuram relíquias, procuram coisas que ninguém tem e que na verdade elas não querem expostas assim em um lugar onde todo mundo possa ver. Na verdade ela quer na sua casa, ela quer ser portadora do que ninguém tem. Então esse homem, ele se especializou em dar justamente isso para as pessoas. Esse documentário em 3 episódios é sensacional, mas sensacional mesmo. Não tem nada, mas nada a ver com a história dos Mormons em si, por mais que eu vá precisar falar um pouco sobre isso, mas não tem nada a ver com a religião Mormon, tem a ver com pessoas ali que estavam tentando manipular ali os Mormons. Então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, ativa o sininho de notificação, que é bastante importante para a gente poder, né, continuar avançando com esse trabalho no YouTube. E também fica aqui comigo até o final, que vai valer bastante a pena. Esse documentário está disponível na Netflix, não é muito novo, mas ele tem 3 episódios longos, e aqui a gente vai acabar falando aí sobre um pouco de tudo e de uma forma um pouco mais resumida, uma forma aí um pouco mais tranquila para a gente conseguir entender. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Então eu vou começar esse vídeo falando um pouco do que é falado no primeiro episódio, onde eles explicam qual é a origem dos Mormons, como mais ou menos ele foi criado, como a igreja foi criada, a igreja de Jesus Cristo, dos santos e dos últimos dias. E claro, essa igreja ali todo o foco do documentário é em Salt Lake City, não precisa falar em Utah, tal. Também tem um documentário aqui muito interessante, que é como se fosse uma vertente torta, né, dos Mormons, que é a FLDS, que fala, enfim, do Ori Jeffs, que é uma pessoa impronunciável, não é mesmo? E que lá também tinha a Igreja dos Mormons mesmo, com outras, né, outras formas aí de se viver a vida, outras formas de colocar as coisas aí em perspectiva. Mas a gente vai começar a entender então qual é o livro, de onde veio a ideia, qual é o livro que eles utilizam, como funciona mais ou menos esse mecanismo, e também as coisas que eles gostavam de colecionar, vamos dizer assim, que ficou aí um pouco encoberto até os anos 70. Então é contado no documentário que um homem chamado Joseph Smith, no ano de 1829, teria tido uma revelação. No fundo, ele teria visto um anjo e esse anjo teria caminhado com ele pelo mato, ou pela mata, né? E ele teria descoberto, então, placas de ouro, onde ele teria traduzido aquilo. Claro, eu tô falando isso bem de forma, né, superficial, claro. E ele teria traduzido essas coisas que ele encontrou na placa e passou, então, a colocar em uma Bíblia, um livro que rege, então, a religião dos Mormons, de Jesus Cristo, dos santos e dos últimos dias. E daí pra frente, muitas coisas aí vão acontecer. E claro, né, a parte ali de Utah, aquela parte de Salt Lake City, é uma parte que concentra muitos grupos mormons e também pessoas aí que utilizam a religião, distorcem, vamos colocar aí, né, usam e vão aí colocando aí outras formas de se praticar um mormonismo, mas às vezes aí essas práticas elas são inclusive criminosas. Então nós vamos falar dessa aqui. E eu já vou deixar bem claro que essa parte introdutória do Joseph Smith é apenas para ilustrar como foi então que esse homem aí teoricamente, né, guiado por Deus e pelos anjos, teria colocado todos os ensinamentos mormons em um livro, né, que seria o livro dos Mormons.
A questão toda é que tudo isso são coisas que teriam passado e que as pessoas elas começam a buscar então relíquias, porque nós não estamos falando, por exemplo, da época de Jesus. Buscar relíquias faz parte de várias religiões, eu diria que até todas as religiões, tá? Sempre tem ali um católico que diz que em tal lugar tem um espinho, né, que teria feito ali parte da crucificação, ou um pedaço do cajado de um pedaço da costela de outro. Então isso é um pouco normal aí entre a religião, entre todas as religiões aí, principalmente as maiores, e não é diferente na religião então dos Mórmons. A Igreja dos Mórmons, ela ganha assim muita força em Salt Lake City, lá onde tem as maiores igrejas aí dos Mórmons, e também tinha uma divisão, tá? Parece que na parte da Inglaterra, quando surge aí os primeiros Mórmons na Inglaterra, eles não foram muito bem aceitos e também foram criticados, tiveram livros, documentos, coisas escritas falando aí um pouco mal aí dos Mórmons. Eles não aceitaram muito bem os Mórmons e parece que esses documentos ainda podem ser encontrados, mas não é aquela coisa assim tão fácil de se encontrar. Claro que ninguém tá falando ainda do personagem principal, ou melhor, da personagem principal dessa história, que é o Mark, que era um homem que tinha uma habilidade incrível em encontrar documentos raros, papéis raros, livros raros, tudo que você pode imaginar. Eu acho até que ele poderia ter encontrado a Carta da Independência se não tivesse muito bem guardada lá nos Estados Unidos, porque ele conseguia de tudo. Alguém perdeu, existe, ninguém sabe onde foi parar o original, podia dar aí um pouquinho de tempo, no máximo 6 meses, e o Mark aparecia com esse documento. Era quase um dom. Então o documentário se inicia com um homem chamado Shannon Flynn, e o Shannon Flynn, ele foi muito amigo do Mark, e os dois, eles dividiam o sonho, né? O sonho de fazer muito dinheiro. Então, voltando aqui no que acontecia com os Mormons em Salt Lake, é que nos anos 70 começou uma corrida por conseguir objetos raros, objetos históricos que ajudavam a fortalecer ali a religião Mormon. Então eles queriam lá alguns panfletos da época, como tudo se originou, alguma coisa escrita por algum profeta, qualquer coisa que fosse antigo. Parece que eles também utilizavam uma moeda, que era uma moeda Mormon. Eu não sei de fato até qual é a extensão disso nos dias de hoje, mas no início parece que eles utilizavam aí uma forma de pagamento em moeda Mormon. E também tinha aquela questão, né, das pessoas se ajudarem, ter aquele senso de comunidade, aquela coisa toda. Conforme o documentário vai mostrando, por exemplo, o Shannon Flynn, nós vamos percebendo que ele está vestido assim com roupas assim muito elegantes. Todos já são muito senhores, porque essa história ela vai ter o desfecho em 1985. Então o documentário ele vai para frente e para trás de acordo com a narração toda da história. Então eu vou ter que fazer a mesma coisa ou ninguém vai entender nada. Então quando eles estão conversando aí, né, no documentário da Netflix com esse Shannon Flynn, o Shannon Flynn ele vai mostrando que ele era muito amigo do Mark, né, entre outros rapazes que eram todos rapazes na época, que faziam o quê? Essa atividade de encontrar documentos raros, e isso era uma coisa muito lucrativa. É aí também que vai se perceber que existia todo um mercado entre os anos 70 e mais ou menos aí 1985, que é quando a casa vai cair, literalmente, que eles vão começar a parar um pouco aí de tentar comercializar esses artefatos. Mas muitas pessoas buscavam documentos raros, coisas raras, e eram vendidas a peso de ouro, eram muito caras. Existiam documentos que chegavam aí nos anos 80, nos anos 70 a serem vendidos por 185 mil dólares, 200 mil dólares, isso era muito dinheiro naquela época. Então esse mercado lucrativo começou a ter ainda mais saída quando se falava de documentos mormons. Existe um grupo de mormons, normalmente um pouco mais ricos, que queriam possuir aí essas relíquias. Seria alguma coisa ligada, né, ao Joseph Smith, que teria sido praticamente ali o fundador dessa religião, que teria recebido então a orientação para ler essas placas e produzir esse livro então sagrado dos mormons. E eles começam a fazer essa busca, né? Será que existe alguma coisa? Aí começa a carta da mãe do Joseph Smith, a carta de alguém, ou o panfleto daquela época. Então,
Tudo isso foi levado aí a um outro nível, só que aquilo, né? Sempre existe pessoas que questionam ou que acreditam. Os maiores questionadores muitas vezes estão sentados nos bancos dos lugares aí que buscam a religião, então não são todas as pessoas que acreditam em tudo. E normalmente essas pessoas que não acreditam em tudo, elas fazem o possível e o impossível para provar de uma vez por todas se ela está agindo de forma correta ou não, se o lugar que ela está frequentando é um lugar sério ou não. E mesmo pessoas nascidas dentro do mormonismo, ou pessoas que sempre não tiveram outra referência de religião, estivessem sentadas ali, né, filhos, netos de mormons estivessem sentados ali, algumas pessoas se questionavam. E muitos deles também queriam encontrar esses documentos para provar, inclusive, que na verdade existia e que aquilo, né, de repente ter aquela coisa rara, ter aquele panfleto raro, aquela página rara, podia fazer de você uma pessoa um pouco mais especial. Isso também é uma cultura mormon, assim dizem os mormons desse documentário. Shannon Flynn, ele conta, né, como começa esse negócio do mercado, né, das relíquias mormons, e ele diz que tudo começa então ali dentro de uma, como se fosse uma livraria, falar um pouco sobre esses documentos, essas coisas raras, e começa então a entrar o Mark nessa história, porque o Mark então vem com um documento. O Shannon foi o primeiro que encontrou um documento muito raro, que provava que ali todas as escrituras de Joseph Smith eram reais. Então teria sido ali, parece que a primeira página do que ele teria escrito do que seria, né, futuramente, então, o livro Mormon. Ele pega esse documento e esse documento ele é vendido, obviamente, né, fora a descoberta. Então ele ganha muita notoriedade aí com os mormons por ter encontrado esse papel tão raro que fortalecia muito ali o que os mormons pregavam. Então na época, o profeta da época foi lá, conversou com ele, então muita coisa ali acontecia. Então ele era praticamente ali um dos primeiros que encontrou alguma coisa muito séria com relação aos mormons. E isso vai levar ele diretamente ao Mark. O Mark, ele era um homem que ele não apenas conseguia encontrar documentos raros dentro da igreja dos mormons, né, que tinha relação com os mormons, mas também qualquer tipo de coisa rara, qualquer tipo de livro, qualquer tipo de documento. Ele conseguia coisas assim que teria vindo, era alguma anotação ou algum diário que vinha de algum presidente importante, ou coisas realmente muito valiosas que ele vendia a preços exorbitantes. Enquanto um teria encontrado aí o que teria sido as primeiras escrituras, ou pelo menos ali um ensaio do que ele teria lido nas tábuas de ouro e tal, já vem um homem chamado Mark Hoffman, que já estava junto com Shannon Flynn e outros ali que também tinham essa curiosidade em relação a documentos mormons, e ele faz uma descoberta interessantíssima. Ele basicamente consegue encontrar uma carta dentro de uma Bíblia que teria sido talvez os primeiros escritos de Joseph Smith, e ele acaba entregando isso para o profeta da igreja dos mormons. Então ele acaba ficando assim em alta conta, tirou foto, apareceu na mídia, apareceu ali do lado do profeta, todo mundo tinha ele em alta conta. Ele dessa forma começa a ser totalmente ali querido na igreja dos mormons, muito mais. Ele já era um mormon de nascimento. Aliás, ele era um mormon muito interessante, porque o Mark Hoffman, ele vinha de uma família que toda a família era mormon, dos mormons assim, bem fervorosos, rigorosos. Os pais eram mormons, os avós tinham sido mormons, então ele também era mormon, já estava casado com uma moça chamada Dory. E a Dory, ela já tinha o seu primeiro filho, inclusive nessa época. Ele vai ter ao total 4 filhos, só que a vida dele era extremamente interessante. Isso vai falar um pouco também no documentário de como era a infância, ou é a infância, em lugares que são um pouco mais radicaizinhos, assim como Salt Lake City. No documentário é dito, mas isso eu não ouvi mais, eu já ouvi diversas vezes, que quando você chega em Salt Lake City é como se você estivesse voltando pelo menos 10 anos no tempo, mais precisamente ali pelo menos uns 20 aí em comparação a hoje em dia, porque é uma cidade conservadora, tem todo um aspecto ali muito religioso, muito forte. Não à toa que grandes igrejas, elas funcionam lá, e também grandes igrejas que não são assim tão legais funcionam lá. Dificilmente tem uma interação de fora muito grande, e dificilmente as pessoas que não são inseridas nesse contexto
tem facilidade de morar em Salt Lake City. Então, isso também é uma informação importante. Então, todas as pessoas que eu tô aqui mencionando até agora para vocês são de Salt Lake City, inclusive o templo, tá? O grande templo dos Mormons lá na época que eles tiraram as fotos e tal, é em Salt Lake City, ali bem perto do centro, e a primeira igreja, o primeiro templo é como se fosse assim, basicamente ali o ponto de referência aí do local, né, de Salt Lake. Então, eles começam ali a basicamente dar uma agradada no profeta, nos responsáveis pela igreja, no alto escalão da igreja. É quando ele decide fazer o seguinte, o Mark, ele começa a procurar um homem que trabalha com árvores genealógicas. E ele começa a tentar ali procurar os primeiros profetas, as primeiras pessoas que tomavam conta da igreja, para ver se ele conseguia rastrear mais documentos, mais coisas escritas e tal. E aí ele vai encontrando uma coisa aqui, uma coisa ali. Ele já tinha entregado na mão do profeta um livro que provava, né, que o próprio Joseph Smith teria encontrado essas placas e que um anjo teria guiado ele. Isso aí já estava, né, provado para as pessoas. Então foi um grande encontro, foi uma grande celebração na época. Só que as coisas elas começam a mudar um pouco de figura, porque ele também encontra ali, não apenas entre as pessoas que compram as coisas raras que ele ia encontrando, mas também uma grande porta para poder entrar em confronto indireto com ali os representantes da Igreja dos Mormons. Por quê? Ele vai fazer uma descoberta sem querer de uma carta. E nessa carta, essa carta inclusive vai aparecer nos jornais, vai aparecer em diversos lugares, que chama a Carta da Salamandra Branca. Vamos tentar entender essa Carta da Salamandra Branca, porque é estranho, né? O que isso tem a ver com a igreja, com uma salamandra branca? Isso aí tá parecendo pegadinha, mas não é. Essa carta ela era intitulada A Salamandra Branca e essa carta dizia o seguinte, que essa salamandra branca que teria guiado Joseph Smith e tinha várias coisas assim místicas, tá? Totalmente ali mágicas, quase como se fosse meio assim da época dos celtas, uma coisa bem misturada, bem nada a ver, uma viagem total, e que ele teria sido guiado por essa salamandra branca e que não teria sido nem Deus e nem os anjos que teria guiado ele nessa busca, colocando assim em xeque os ensinamentos que eram dados ali na Igreja dos Mormons. Essa carta, ela podia ser falsa e, enfim, né, tudo aí tá sendo apenas aí colocado em xeque à toa, só que aí começa uma verificação. E o próprio Mark Hoffman, ele consegue ali uma verificação e consegue provar que a carta é verdadeira. Meu Deus do céu, vocês imaginem como é isso, sabe? De repente você recebeu uma carta, por isso que eu falo, toma cuidado aí com os livros que vão desmentindo a religião de vocês. Alguns é bem interessante, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque nunca dá para saber, né, de onde que veio, porque essa carta podia de fato acabar com a religião dos mormons, acabar com a crença mormon. E isso foi uma coisa assim muito covarde, porque as pessoas elas acreditavam, acreditam até os dias de hoje, só que essa carta nos anos 80 balançou a fé de muitas pessoas, inclusive tiveram pessoas que saíram, tá, da religião, não fazem mais parte, né, da Igreja dos Mormons devido a essa carta. O impacto foi muito grande. E como a mídia, ela sempre tende, né, a dar uma, né, inflada nas coisas, eles colocaram essa carta como a verdade. Então, essa carta da salamandra branca podia dizer muita coisa. Então, o que ele faz? Com medo, né, supostamente com medo, e aí começam vários teóricos dizer que ele devia ter cuidado, porque isso é uma coisa que poderia mexer com, né, setores muito altos da igreja e tudo mais, que ele devia ter cuidado com a vida dele, e também cuidado com esse documento. O que vai acontecer é que ele vai fazer algumas cópias dessa carta, por isso que até hoje é possível ler a carta, para que se alguma coisa acontecesse com ele, olha o valor que ele deu para essa carta. Ele começou a colocar essas cópias como se fosse assim, se acontecer alguma coisa comigo, eu não quero que o conhecimento se perca, afinal de contas eu também sou um mormon e eu quero que a verdade apareça. Seria mais ou menos essa conotação do rapaz. Então ele sai distribuindo com quem? Ele distribui para os amigos dele, ele distribui para o Shannon, ele vai distribuir depois para o Randy, que são pessoas ali que fazem parte daquele núcleo
que é um núcleo que procura relíquias para serem vendidas. Esse mercado era tão lucrativo, mas tão lucrativo, que ele chegava a fazer por dia, em torno de 160 mil dólares naquela época, nos anos 80. E voltando a falar um pouco sobre o Mark ele teve toda uma criação muito mormon, assim, totalmente mormon, a ponto deles mencionarem no documentário que os pais dele, numa época em que ele era criança, parece que a escola acabou distribuindo um livrinho onde tinham dinossauros. E quando o pai dele chega em casa, ele tira esse livro dele e diz para ele que não quer mais esse tipo de literatura dentro da casa, porque afinal de contas, dinossauros é como se fosse ali uma apologia ao criacionismo, e eles não aceitavam esse tipo de coisa dentro da casa. Então, era uma infância assim um pouco aí fechada dentro da religião. É nessa época que Mark Hoffman, então, ele decide que ele não quer ser só um comerciante de coisas raras, ele quer ser o maior. Então ele começa a fazer várias conexões, ele começa a fazer conexões em Nova York, ele começa a fazer conexões em vários lugares, mas ele já tinha diversas coisas guardadas assim na manga, vamos colocar assim. Porque ele ia tocando a vida, mas ele estava sempre vendendo documentos. O Shannon Flynn, ele era o sócio do Mark. Não adianta o Shannon Flynn, agora que tá vovô, ficar lá bonitinho, achando que todo mundo vai ter, né, muita dó dele, porque não. Os dois nadaram de braçada nessa história toda, e eu duvido, mas duvido muito, que o Shannon não sabia tudo que estava acontecendo ali, pelo menos ali 70% da coisa toda, porque sim, essa história é extremamente interessante e você vai estar perdendo muito se você não ouvir. Em busca de documentos e mais documentos e mais documentos, ele diz que ele tem uma habilidade que ele foi com o tempo ali aperfeiçoando, que é de bater o olho em qualquer lugar, fosse ali uma biblioteca ou alguma coisa assim, ele conseguia identificar coisas raras, principalmente dos mormons, então ele tinha um conhecimento muito grande. E todo mundo acreditava, uma vez que ele veio de uma família muito mormon, então eles falavam, não, ele deve ter ouvido falar e por isso que ele consegue reconhecer tão facilmente. E tudo que ele acabava trazendo era ali colocado como original, verdadeiro, era mandado estudar e era emitido então um certificado de veracidade. Documentos extremamente antigos, 150 anos, 130 anos, 100 anos, então aquilo tudo era verificado, custava dinheiro tirar esse certificado de original, mas depois ele conseguia vender por muito dinheiro. Só que a carta da salamandra era um perigo para a igreja, mas era um perigo muito grande. Então o que eles decidem fazer? Eles colocam outro homem na jogada, um homem chamado Steven, e o Steven ele começa a fazer um jogo que não era um jogo prejudicial ao Mark, uma vez que o Mark não declarou nada contra a igreja dos mormons, mas ele diz o seguinte, então: olha, vamos fazer o seguinte com a carta da salamandra. Eles querem pagar pela carta, tá? Então a igreja quer pagar pela carta, o profeta quer pagar pela carta, para que a carta fique guardada em um cofre até que passe ali por mais verificações, para a igreja poder ou não validar esse documento. E essa carta é colocada em um cofre, só que ninguém mais mexe na carta da salamandra, e aí o profeta dessa época começa então a tentar falar que na verdade documentos podem ser, né, de acordo com a ciência, caso aquilo futuramente seja de fato provado, e provado várias e várias vezes, eles vão sim tentar consertar a história. Gente, olha isso, tentar consertar a história de uma religião, assim, olha o fuzuê que eles estavam fazendo aí com essa tal carta de salamandra. Melhor, carta da salamandra branca. Não sei de onde ele tirou a carta da salamandra branca, mas tudo bem. E aí ele vai com essa carta aí e vai ganhando o quê? A inimizade, ou melhor, o medo, né, da igreja dos mormons, dele começar a trazer mais coisas que acabam colocando em xeque o que eles ensinavam ali. E é absolutamente o que ele vai fazer. Ele vai começar a fazer alguns achados, como por exemplo, as 16 páginas que teriam sido retiradas ali do livro Mormon e que faria toda a diferença na forma com que eles conduziam ali a religião. E aí esses documentos começam a causar assim, um grande fuzuê na igreja dos mormons, todo mundo queria saber que documentos eram esses, ele fazia um grande mistério, dizia que só ia mostrar quando essas páginas elas fossem totalmente autenticadas e colocadas como verdadeiras, né, fosse ali provado que eram verdadeiras. Depois ele vem com uma outra história, e essa história vai envolver basicamente todos ali que trabalhavam com esse comércio de relíquias, vamos colocar dessa forma, relíquias Mormon. E também que não eram só mormon, tá? Eles também trabalhavam com relíquias de outras naturezas, outras coisas históricas e tal. Só que o grande
forte, né, monetário ali, eram ali as relíquias Mormon. Ele vai dizer que ele encontrou em uma livraria um dossiê, como se fosse um dossiê de livros, pequenos livros, anotações, que no fundo eram diários. E aí que vai surgir a McLean Collection. A McLean Collection era basicamente vários diários, um deles inclusive sendo da esposa do Joseph Smith, dizendo que não foi o Joseph Smith que encontrou as placas, que deu ali todas as instruções para que eles levassem a igreja para frente. Eu juro que eu não sei, não tenho conhecimento do que diz aí essas placas, do que poderia dizer. Então, se você é mormon, pode colocar aqui embaixo, tá? Eu tô tentando levar as coisas da forma que o documentário colocou. E dentro dessa coleção, então, teriam outras coisas que provariam que tudo aquilo foi uma grande mentira, e quem teria encontrado essas placas teria sido o irmão do Joseph Smith, não o Joseph Smith. E aí entrava esse negócio da salamandra branca, enfim, uma grande confusão, só que era um diário. E o diário, ele tinha muito tempo, mais uma vez, né, em torno ali de 150 anos, na época dos anos 80, e ele teria que provar que eram muitas páginas. Dessa vez ninguém estava falando de uma página, de 2 páginas, de 3 páginas, eram muitas páginas que eles teriam que passar ali por uma autenticação. Teria que ser provado que aquelas páginas elas não eram uma fraude. E sim, tem como fazer isso de uma forma ali com tecnologias nucleares, já tinha naquela época, tá? Todas as verificações para saber se alguma coisa era falso ou não, até mesmo uma coisa escrita, a questão do estudo do papel, da tinta, do tempo, da ação e tudo mais. Eram processos muito caros, então desde do momento em que se compram essas coisas e se manda tirar esses certificados, é tudo muito caro. Então ele ia precisar de $185 mil para poder adquirir essa coleção McLean, para poder provar então que toda essa parte, né, tudo que os mormons acreditaram em todos esses anos era uma grande mentira, e que nem mesmo o Joseph Smith é que foi o cara que acabou lendo tudo aquilo. Gente, é uma loucura muito grande, assim, ele estava de fato tentando, assim, tirar leite de pedra, e era uma coisa mais elaborada do que a outra. Um homem chamado Raul Rust disse o seguinte para ele: vai lá, compra, tá? Pode comprar. Que quanto você acha que vai valer tudo isso? Ele disse, bom, se for autenticado, pode chegar a valer milhões. Tinha ficado acertado que ele venderia então para a igreja esses livros, toda a coleção de livros, e a igreja pagaria em torno de $300 mil para que assim eles pudessem analisar com calma para saber o conteúdo dos livros, e logo depois eles até poderiam devolver. Durante esse tempo também, e com todas as conexões que ele tinha, ele apareceu com uma placa, uma suposta placa que ele teria encontrado, que era o juramento dos homens livres, uma placa muito buscada, muito procurada e que valia muito dinheiro. Isso geraria para ele muito dinheiro, mas muito dinheiro. Só que tanto a coleção de livros como também essa placa precisou de ajuda de outras pessoas para poder dar o dinheiro inicial, tanto para poder fazer as validações que eram muito caras para poder ser vendido. Inclusive essa placa dos homens livres, quem acabou no meio disso foi um negociador, né, ali um negociador de raridades, vamos colocar assim, de Nova York. Então ele tinha as relíquias, mas essas relíquias não eram só dele. Quando fosse vendido, o dinheiro precisava ser dividido. No caso, por exemplo, dos livros, ele teria que dar 185 mil para o Al Hurd. Afinal de contas, ele deu o dinheiro inicial para que ele pudesse comprar, né, esses livros e pudesse fazer toda a verificação ali para entregar como autêntico, então, para a igreja. Então, seria uma divisão de lucros. O que não dá para entender era o que ele fazia com tanto dinheiro. Porque conforme vai se passando ali o documentário, você vai vendo que ele tinha, enfim, uma vida completamente cheia de coisas. A própria mulher dele vai falar que em um determinado momento ele era muito desprendido de tudo, e em um determinado momento ela vai, né, comprar uma van, porque ela já estava com 4 filhos, então eles precisavam de uma vanzinha, né, para poder levar todo mundo, enfim, depois de idade escolar, essas coisas, e ele acaba vendo um carro esportivo que eu juro pra vocês, era tão bonito que parecia os carros de agora, assim, era muito moderno, muito bonito, só que ela percebe que ele vira simplesmente sem nada, não consultava ela pra absolutamente nada, e diz o seguinte pra ela, né, olha, pode ir indo porque nós vamos comprar os 2. Então ele comprou 2 carros extremamente caros ali em uma só tarde. Então ela dizia
que era uma coisa muito difícil de entender, a dinâmica de dinheiro dele era muito difícil de entender. E sim, tá, nos anos 80 já era muito difícil para uma mulher poder se meter em assuntos que eram relacionados a finanças. Em Salt Lake City e dentro da religião ainda ficava um pouco mais difícil. Então aí já é uma percepção que vocês vão tendo ao longo do documentário, ao longo de outros vídeos. Inclusive, mais uma vez, assistam Rezar e Obedecer, que é extremamente importante aí para ser entendido muitas coisas. Ele começa então com todas essas garantias e medos também, porque ele estava lidando com a igreja, ele tinha um pouco de medo que aquilo acabasse mal. Você está mexendo com coisas importantes, pessoas importantes, aquilo podia não acabar bem. E aí que vai chegar o fatídico dia 15 de outubro de 1985. Nesse dia, o que vai acontecer é que, vocês lembram do Steve, que era o homem que ia fazer toda a negociação então com a igreja para poder vender os livros, né? McLellan, então. Ele acaba indo para o escritório dele. Eles tinham alguns negócios também, negócios ali financeiros mesmo, estavam trabalhando. Tinha algo envolto em papel pardo e quando ele vai pegar, achando que era alguma entrega, alguma coisa assim, aquilo na verdade não era uma entrega comum, era algo que ia explodir. E isso de uma forma que ia arrasar com a sala dele e também com a vida dele. Inclusive, eles foram identificando que isso, né, que acabou fazendo esse boom, vamos colocar dessa forma, porque a plataforma não gosta muito da palavra em si, era para acabar com ele mesmo, porque inclusive eles verificaram que tinham pregos, foram utilizados pregos também, para que os estilhaços acabassem ali com qualquer dúvida de que alguém sobreviveria. Então, é aí que as coisas vão começar a ficar muito tensas em Salt Lake City. Isso vai acontecer novamente, só que dessa vez na casa de outra pessoa. Só que a ideia era pegar o marido, só que não pegou o marido, acabou pegando a esposa. Outro pacote é deixado na frente da casa de uma mulher chamada Cat Schatz. E a Cat, ela não sabia o que ia acontecer, mas aquilo ali acaba, enfim, fazendo boom e ela também perde a vida dela. Isso 1 hora depois. Eles ainda estavam evacuando o prédio, era um prédio comercial, tinha acontecido no 6º andar, a primeira, né, que foi às 8h15 da manhã, e depois às 9h15 da manhã acontece com a Schatz. Então, 2 pessoas ali padecem e é nessa hora que todo mundo começa a perceber que eram as pessoas envolvidas com as relíquias. Isso acabou jogando a polícia em cima da igreja, porque afinal de contas, quem tinha o maior interesse nas coisas que eles estavam negociando? A igreja. Só que uma das pessoas envolvidas, inclusive, né, que foi o primeiro que acabou perdendo a vida dele, foi o Steve. O que acontece é que ele era basicamente a ponte entre a igreja e também todos ali, todos os envolvidos que queriam vender aqueles livros, aquelas coleções para eles. Então ninguém entendeu absolutamente nada, mas a igreja ficou sim no radar de todos eles e foi emitido um alerta porque eles começaram a receber muitas ligações telefônicas dizendo que tinham coisas como essas espalhadas pela cidade toda. Então foi um dia assim que a polícia não parou de trabalhar, estava em todo lugar, então os esquadrões, as coisas, todo mundo tentando verificar tudo, qualquer sinal de qualquer coisa, mandaram recados ali por rádio, por todos os meios de comunicação viável para que as pessoas tomassem cuidado. Foi uma coisa que acabou tirando o sono de todo mundo do departamento e aí o tempo vai, né, passar, mas não muito tempo, apenas 24 horas. Inclusive nessas 24 horas, todo mundo que fazia parte aí desse clube de raridades começam a ligar para o Mark e ligar para outros envolvidos, inclusive para o Shannon. Ele também é avisado, ó, tira sua família daqui, sai de Salt Lake City. A própria polícia avisou para eles que não ficassem ali na cidade e eles ligam para o Mark, dizendo para o Mark que o Mark saísse da cidade, porque estava perigoso, podia acontecer alguma coisa com ele ali, inclusive aquilo ali já tinha saído do controle da polícia e eles não sabiam quem poderia ser a próxima pessoa ali que podia passar por aquela situação. Só que o Mark, ele diz o seguinte, que ele não vai sair da cidade, ele começa a falar um monte de coisa, marca vários encontros, inclusive com o próprio ali, pessoas que iam negociar a placa, a tal placa, então, né, do homem livre, e ele começa, né, continua fazendo as coisas dele da mesma forma, ele não tá com medo, e isso começa a deixar as pessoas extremamente preocupadas, e quando a gente estranha esse ato, fala, nossa, esse Mark, ele tá estranho, né? Porque acontece com todo mundo, não acontece nada com ele.
mas aí acontece então a terceira. Aí de repente coisas começam a ir para os ares pela terceira vez, e dessa vez foi no carro do Mark, tá? Sim, do Mark Hoffman. Esse homem aí que acabava encontrando todos os artefatos, tinha a carta da salamandra e tudo mais. Só que ele sobrevive. Ele sobrevive porque tinha um amigo que tinha marcado de se encontrar com ele e acaba estando, né? Ele estava na direção da casa dele e ele estava na pista contrária quando ele percebe que é o carro, um carro muito, né, luxuoso do Mark ali. Ele percebe que é o Mark, ele já corre para falar com a polícia e nessa hora eles começam a procurar coisas e eles percebem que no carro do Mark era como se o Mark tivesse juntado tudo que fosse importante e colocado no porta-malas do carro dele, porque tinham todos aqueles documentos raros ali, alguns foram molhados, queimados e tal. E o Mark estava muito ferido, mas ele estava vivo. Então ele é levado para o hospital, a esposa dele é avisada e ela começa a ficar com muito medo de repente acabar também sofrendo alguma coisa. Os amigos ficam cada vez mais em alerta, tentando proteger, tentando ajudar, e o Mark ele vai se recuperando aos poucos. Ele teve ali algumas coisas que aconteceram, né, pedaços, cacos de vidro na pele e tal, mas nada muito sério não, assim, que pudesse colocar ele com risco, né, risco de morte, não tinha. Ele simplesmente estava ali tentando, né, ali melhorar aos poucos, não ia ser rápido, mas ele conseguiria se recuperar. Enquanto isso, toda uma investigação em cima da igreja. Basicamente, a igreja teve até que se pronunciar dizendo que não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo e eles não esperavam, eles tinham medo, né, de acabar tirando ali um pouco do aviso da população, deixar a população mais tranquila e acontecer alguma coisa, mas eles acabam fechando que sim, a igreja devia ter alguma coisa a ver com isso, porque afinal de contas, quem mais poderia fazer alguma coisa? Os amigos, então, que estavam, né, que não tinha acontecido nada com eles, inclusive o Shannon Flynn começa a falar que ele era uma boa pessoa, todo mundo gostava muito dele, que não via nenhum sentido naquilo que está acontecendo com ele, e começam os programas de TV e as investigações. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Afinal de contas, não é uma coisa muito comum para acontecer numa cidade tranquila ali como Salt Lake City. Eles começam a ir no pé, então, de todas as pessoas que faziam parte desse clube e também da igreja. Então, eles começam a investigar as pessoas da igreja, pedem a carta da salamandra, descobrem que tinham coisas ali que poderia colocar em xeque o que a igreja ensinava. Muito disso também foi possível porque quem liderava na época aí essas investigações era um homem chamado Gary. E o Gary, ele era um estudante basicamente, na verdade ele tinha se formado, né? Mas ele era um estudante mediano de direito que acabou se formando ali por se formar e gostava de esquiar. Gostava de beber, gostava de esquiar, era um péssimo exemplo de profissional e acabou em Salt Lake City. E quando chegou lá, ele só fazia o quê? Ele só bebia e depois ele corria alguns quilômetros para chegar sóbrio no trabalho, e ele era do esquadrão que cuida desse tipo aí de ação. Então, quando tudo isso acontece, é ele que vai investigar. E ele diz que quando ele inicia as investigações, ele não entendia nada, né, do mormonismo, não fazia parte da cultura dele. Então ele começa a estudar o mormonismo de acordo com as coisas que foram encontradas no carro do Mark. Então ele começa a ler tudo aquilo e ele começa a achar algumas coisas estranhas, principalmente ele tinha indicações ali de mais pessoas que fariam parte aí desse grupo, né, que vendiam artefatos, e aí ele começou a saber quais eram esses artefatos, pede para a igreja que entregue para ele a carta da salamandra, pergunta se aquilo já foi passado por alguma investigação do FBI. A igreja diz que não, então ele diz, bom, então tá na hora de passar, porque a gente precisa saber o que está acontecendo aqui. Pegam os amigos, tinha o Brandy, tinha vários amigos ali dele que acabam sendo, assim, muito investigados, assim, até não poder mais. Então, teve ali o Brandy, por exemplo, que era um dos amigos dele, que eram próximos ali, começa a ser interrogado, ele foi interrogado 7 vezes, ele precisou passar pelo polígrafo, ele foi bem no polígrafo, e só assim eles saíram do pé dele. Então aquilo tudo parecia um pesadelo para os amigos do Mark, e o Mark ainda, né, no hospital e tal. E aí eles pegam e começam a perceber que em vários programas de TV, o Shannon Flynn, que é aquele primeiro amigo dele lá, que faz parte inclusive do documentário, ele diz o seguinte, que ele tem certeza que aquilo pode ter sido alguma coisa vindo da igreja ou até mesmo de alguém que pudesse estar com inveja das coisas que ele tinha e que foi algo horrível, que ele queria
que descobrissem quem foi a pessoa que fez isso com os amigos dele, porque todas as pessoas envolvidas, né, e que algumas inclusive perdendo suas vidas, eram pessoas queridas na comunidade e conhecidas. Então ele começa a dizer que ele quer que descubram. É nessa hora que o Brent diz o seguinte: vem cá, mas por que eu tô precisando dar tanto depoimento, fazer tanta coisa, e o Shannon nem foi chamado para dar um depoimento, ele nem deu um depoimento formal? E aí é nessa hora que eles começam a investigar o Shannon. O Shannon então vai contando ali algumas coisas, como por exemplo, os esquemas que eles tinham com os artefatos, e começa a falar um pouco mais sobre o Mark. Perguntam para ele, por exemplo, como que era a vida dele, já que ele viajava muito com o Mark. Então ele diz o seguinte: o Mark era uma pessoa um pouco diferente, porque o Mark, ele tinha a vida dele como mormon, mas mesmo em Salt Lake, ele usava, por exemplo, aquele carro dele. Ele gostava de carros, então ele comprou aquele carro super moderno, onde ele andava em alta velocidade. E o Shannon também, ele era uma pessoa que tinha, vamos colocar assim, um apreço, né, para armas. Seria mais ou menos isso. E eles encontram na casa deles, fazem uma varredura na casa do Shannon, uma arma na casa deles, sem nenhum tipo de registro, nada, como também um livro que ensinava a fazer essas coisinhas que fizeram essas brincadeiras de tudo ir pro ar, ensinando como fazer. E tinham ali várias coisas. Gente, eu juro pra vocês, eles colocaram até um livro do Jack. Sabe, o Jack? Eles colocaram um livro do Jack, o Estripador, ali na casa dele, como se fosse ali um motivo para ele estar fazendo aquilo. Então tinha um pouco de viagem, tinha bastante viagem, né? Tudo que levava nos anos 80 ali a se pensar que uma pessoa poderia não ser boa. Eles encontram tudo aquilo, levam tudo, né, para ser examinado e tudo mais. Ele acaba ficando numa situação bem ruim, chama um advogado, e foi um pouco difícil aí dele se livrar aí da cadeia. Ele chegou a ficar até mesmo uns dias aí preso, mas depois ele consegue ser solto, ele prova que ele não tem nada a ver com aquilo, até porque vai surgir uma testemunha. Olha só quanta coisa. Enquanto isso, o Mark está se tratando, porque a coisa ali com ele também estava um pouco difícil. Essa testemunha conta que no dia que aconteceu, né, às 8h15 da manhã, então o primeiro evento, o que aconteceu foi que ele cruzou com o entregador. Ele disse que era um entregador jovem que estava usando uma jaqueta verde e segurando um embrulho em papel almaço, dizendo que era para o Steve. Então assim, não tinha nenhuma dúvida que era para o Steve e que ele precisava entregar. Esse homem teria verificado que no próprio ali, né, no próprio enrolado ali do papel almaço, porque estava embalado em almaço, estava escrito o nome do Steve. Então ele sabia que era para o Steve, e ele disse e o entregador disse para ele que era para ser entregue em mãos. Então ele vai, né, e deixa, o entregador sobe, ele diz que o rapaz ali, o Steve, ainda não teria chegado, ele falou que não tinha problema. Então esse cara de jaqueta verde coloca o embrulho na porta ali do Steve e vai embora. Sabemos que não era um embrulho qualquer, sabemos que aquilo tudo ia pros ares em pouquíssimo tempo, assim que o Steve chegasse no lugar, e que não ia ter jeito ali, o Steve era o foco. E aí eles começaram então a tentar saber qual era o dono dessa jaqueta verde. Parece que essa jaqueta verde era uma jaqueta extremamente comum, porque tinha uma escola ali, que era uma das maiores escolas da cidade, e todos usavam aquela jaqueta verde. Então também não era ali grande indício, né? Não tinha aí tanta coisa, mas já era algo diferente. Isso fez com que eles levantassem também a vida financeira de muitos os envolvidos ali. Descobriram que o Steve acabou dando dinheiro para outros empresários que faziam parte também desse negócio, que era como se fosse um esporte deles ali de relíquia, que estava com a empresa quebrada. Ele acabou emprestando dinheiro, então acharam que a questão do Steve era alguém que podia estar devendo dinheiro para ele, porque eles tinham essa cultura de se ajudar. Então quando a empresa de alguém quebrava, quem podia ajudar dava esse dinheiro. Então isso é uma coisa totalmente normal e natural, mas naquele contexto eles tinham que desconfiar de tudo, uma vez que ali quem eles mais estavam desconfiando era a igreja. Desconfiando de tudo, desconfiando de todos, eles acabam então, né, falando da jaqueta verde. E é nessa hora que um deles diz: bom, eu já vi essa jaqueta verde, e eu vi essa jaqueta verde na casa do Mark. Sim, dorme com esse barulho, na casa do Mark. O Mark tinha acabado de chegar do hospital para casa, estava se recuperando, comunidade toda ali voltada em cuidar do Mark. Vamos lá, vamos dar um apoio para a família e tudo mais, todo mundo achando que tudo aquilo ia passar, eles iam poder levar a vida, né, normalmente dali para frente.
Só que aí um belo dia a polícia chega e diz o seguinte para a esposa dele: olha, eu quero que você fique calma, mas você me entregue as chaves da casa, eu quero que você me entregue ali todos os códigos dos alarmes, porque nós vamos fazer uma varredura na casa. É nessa hora que eles encontram não apenas a jaqueta verde, como também ali algumas coisas que levam eles a acreditar que o Mark poderia estar envolvido em tudo o que aconteceu com os colegas dele. E aí vem uma coisa que é extremamente importante nessa hora. O Mark era uma pessoa querida, então tinham muitas pessoas que iriam ali falar muito bem dele, inclusive muitos que estão nesse documentário falaram muito bem dele na época. Só que a questão toda é que ele vivia uma vida dupla. Tá, ele vivia uma vida dupla. O Shannon Flynn vai dizer que quando eles iam para Nova York, eles depois de fazer um bom negócio, eles saíam do hotel, eles normalmente iam o Shannon e o Mark juntos, e ele ia até um restaurante ou alguma coisa assim do hotel, e ele já tinha chegado a beber 15 doses de vodka e ficar completamente bem, e depois ele subia as escadas, né, no hotel e colocava tudo para fora. No dia seguinte ele voltava para casa e era novamente ali um mormon como ele sempre foi, e levando a vida e a família, enfim, totalmente normal. Então ele tinha uma vida dupla. E ele dizia que quando, né, ele não estava em Salt Lake, ele não estava com a família nem com a comunidade, ele era uma pessoa totalmente diferente. Então as coisas começaram a aparecer quando a corda também começou a arrebentar ali para todo mundo. Aí todo mundo começa a contar aí as coisas. Até então ele era um santo. No meio de tudo isso, a população não acreditava, as pessoas ao redor não acreditavam que ele tinha alguma coisa a ver com isso. Eles estavam mais inclinados a achar que foi a igreja do que foi o Mark, tá? Então, no meio de tudo isso, o Mark, ele leva uma vantagem, ele aceita fazer o teste do polígrafo, dizendo que ele não tinha nada a ver com o que tinha acontecido com os amigos dele, que tinham perdido a vida. Ele passa pelo polígrafo e entre uma nota, que é muito boa, por exemplo, que é de 10 a 12, ele tira 14 no polígrafo. Então, ele vai muito bem no polígrafo. Só que eles tinham conseguido tirar, mais ou menos assim, de documentos, coisas tidas ali como raras, quase um caminhão de coisas. Então era muita coisa, incluindo a jaqueta verde. Só que aí o documentário não adentra muito aí o que eles encontraram, né? Mas tinha a placa, tinha algumas coisas referente a livros, entre outras coisas. Nessa hora, a esposa, totalmente assustada com o que estava acontecendo, não imaginava que pouco tempo depois tudo isso, né, viria a ser sabido pelas pessoas e que as pessoas então começarem a olhar o Mark de uma forma diferente. A história do Mark também vem à tona no documentário através, né, de um homem chamado Ron. O Ron, ele faz ali junto com o Mark uma coisa que é muito importante para os mormons, que é conhecido como a missão. Onde os rapazes, normalmente são rapazes, né? Eu acredito que tenha moças também, mas isso já é feito há muito tempo, que é um tempo ali que as pessoas elas saem, né, de suas casas ainda jovens, depois elas acabam ali tendo algumas coisas ali, são reconhecidos aí entre os mormons por fazerem, inclusive, aí esse momento, às vezes 1 ano, 2 anos de missão, onde eles vão para vários lugares, muitas vezes ajudam pessoas, dependem também da caridade das pessoas, então é uma coisa aí que acaba mexendo aí bastante com a formação da pessoa, e eles decidem ir para um lugar chamado Manchester. E o Ron, ele conta que quando eles chegam em Manchester para poder fazer essa tal missão, ele se foca muito em uma biblioteca. Dessa biblioteca, ele encontra uma livraria e ele vai encontrando, nessa época ainda, antes de casar, ele vai encontrando vários e vários livros raros. Livros que ele sabia que ele nem poderia ter, documentos, inclusive, ali ingleses, né, que falavam bem mal ali da religião mórmon. Ele começa a obter esses documentos, colocava numa mala e colocava ali como se fosse uma assinatura num papel para que se a mala fosse aberta ele saberia que aquele lacre, né, ali improvisado teria sido rompido. Então desde essa época ele já estava atrás das histórias não contadas aí dos mormons. O Ron não gostava muito, mas ficava ouvindo ele, contando tudo para ele. O que não foi contado é que em um determinado momento um homem também vai surgir no documentário. Era um homem que era um grande negociador também,
tá? Ele negociava muitas coisas raras, mas não eram coisas exclusivamente religiosas, mas eram coisas que envolviam presidentes antigos, né? Como se fosse ali coisas do Abraham Lincoln, até mesmo documentos escritos de pessoas que fizeram parte da independência dos Estados Unidos. Então, ele fazia muitos negócios e a própria mulher dele chamava ele, né, de picareta, e ele dizia que ele não era nem picareta nem ganancioso, mas ele sabia que muitas coisas que ele conseguia, ele dizia que era assim. Ele chegava e comentava mais uma vez, olha quantas pessoas estavam aí envolvidas com o Mark e ninguém sabia. Tinha esse cara de Nova York, tinha esse outro homem, que é o que eu vou falar agora, e ele diz o seguinte, que ele chegou uma vez pro Mark e disse que ele queria uma determinada carta, era uma carta, um documento aí que estava disponível aí para ser encontrado, mas que ninguém tinha encontrado ainda, e ele disse que ninguém tinha encontrado porque ele tinha a carta. Desse dia em diante, esse homem começou a comprar muita coisa dele. E ele deixa muito claro que em determinados momentos ele sabia que aquilo não era verdadeiro, mas era tão bem feito que ele acreditava que era verdadeiro e vendia como verdadeiro. Então sim, tinha uma picaretagem no meio disso. E esse homem, ele sabia muito bem que a placa, que era mais o negócio dele, lembrando, ele não era tanto para coisas religiosas, ele já estava negociando essa placa junto com esse homem que não é muito bem identificado, não se conta muito a história dele, mas ele aparece, ele surge no documentário e conta que ali a ideia era a placa. O que ninguém sabia é que, na verdade, essa placa já valia muito mais. O que eu entendi? Se ele conseguisse vender essa placa, ele tinha fechado ali com a pessoa, né, com as pessoas que ele teria falado da placa, um valor ali entre 1 milhão, 1 milhão e 200. Ele possivelmente, junto com esse outro homem, eles venderiam essa placa por até 20 milhões, que era o que valia na época essa placa, daria, né, o que seria ali a porcentagem desse 1 milhão e 200 mil para essas outras pessoas pela placa, e ambos dividiriam o restante do dinheiro. Vocês conseguiram entender? Venderia para um terceiro, depois repassaria para os primeiros ali que investiram e os dois acabariam com a maior fatia. Só que acontece que esse homem não dá para saber como ele era nos anos 80, porque depois você vai descobrindo que isso era quase uma máfia. Então, de repente, se ele descobrisse que isso era uma coisa falsa, as coisas poderiam não ficar muito boas para o lado do Mark. Depois ele vai revelar que essa grande explosão que acabou acontecendo no carro dele, que teria sido por uma coisinha que ele teria feito para ele mesmo, não era para ele, mas sim para esse homem que admitiu que os dois ali tinham negócios e que ele comprava coisas dele e que ele tinha marcado um encontro com ele na cidade de Salt Lake e que eles acabariam jantando juntos. Isso não aconteceu, mas ele já tinha preparado o embrulho, o pacote para esse cara quando esse cara estivesse na casa dele. Então seria algo como se fosse assim, eu tô jantando aqui com o meu amigo, isso acabou acontecendo, efeito colateral do que aconteceu com os outros. Então ele conseguiria fazer isso, só que ele teria expertise suficiente para estar um pouco longe quando fosse detonado, porque afinal de contas ele sabia o que era. Só que acontece que esse homem, ele diz o seguinte, também é um pouco difícil aí de entender, mas ele diz que nessa noite que ele teria então que estar com o Mark, a esposa dele disse que não estava tendo uma boa sensação com tudo que estava acontecendo, era melhor ele ficar em casa, porque ela achava melhor, ela não estava com um pressentimento muito bom, então ele decidiu que ele ia ficar em casa, não ia viajar para encontrar o Mark e passou assistindo TV e comendo bolo com a mulher dele, e que deu tudo certo. Só que nesse momento o que acontece é que o Mark depois vai contar que ele mesmo colocou aquilo no carro, porque isso faria assim uma cortina de fumaça. Ele sabia que não seria o suficiente para acabar com a vida dele, mas sim o álibi perfeito para não entregar as encomendas, que eram o livro, que era também a placa, porque aí ia ter toda a desculpa de querer se recuperar, muitas coisas iam acontecer. Ele não imaginava que tomaria proporções tão grandes, acabaria envolvendo a igreja, envolvendo o FBI, envolvendo todo esse leque de pessoas e que ele ficaria ali num mato sem cachorro, não ia ter pra onde correr. E aí começa então toda uma investigação que queria provar que o Mark era um falsificador. E por que eles queriam fazer isso? Porque se eles provassem que ele era um falsificador, porque eles precisavam do motivo. Qual a motivação de tudo isso?
Primeiro ele vai lá e adula a igreja, ele adula o pessoal com esse documento que provava, né, tudo sobre o Joseph Smith. Depois ele vem com uma carta mostrando que tudo aquilo é uma loucura, que é um misticismo danado, uma salamandra branca que guia um homem, não tinha nada. Então aquilo tudo começou a gerar uma estranheza. Só que eles precisavam de uma motivação, eles já estavam suspeitando do Mark, só que eles queriam certezas, eles não podem trabalhar com acho. Então, depois de pegar todos os depoimentos, principalmente do Shannon Flynn, que começa a contar esse segundo lado, né, do Mark, por livre e espontânea pressão também de livrar a própria cara, ele vai então e começa, esse investigador que eu falei pra vocês que era o advogado que queria mais esquiar do que trabalhar, ele começa a levar tudo aquilo muito a sério, mas muito a sério mesmo. Ele diz, esse cara tirou uma farinha com a cara de todo mundo, mobilizou todas as equipes importantes que tinham na cidade para poder deixar praticamente todo mundo assustado por dias. Então assim, eu quero saber a verdade. Então eles começam a investigar, muito bem investigado. E tudo que você não quer é ser muito bem investigado pelo FBI. E ele vai começar por onde? Pela carta da salamandra. Ele vai pedir na igreja, ele vai falar pro líder ali da igreja, eu não sei se é sempre chamado como profeta, presidente, eu não sei, assim, o chefe ali geral deles todos, que era quem tinha também a chave do cofre, diz o seguinte, você me dá a carta da salamandra, que ele vai passar por toda uma perícia no FBI essa carta para saber se essa carta é verdadeira. Ele também pega outros documentos, que eram os documentos que ele teria entregado, dizendo que era desde 1829, então tudo aquilo é entregue para o FBI. E o FBI então faz, né, um pedido ali para que peritos que fazem esse tipo de reconhecimento, de veracidade de documentos, fossem levados para lá. São levados, um deles era Mormon, só que ele pede então para que outros, de outras ali, de religiões ali, acabassem participando para que fosse totalmente imparcial. Quando eles começam a fazer ali todo o reconhecimento ali da carta da salamandra branca, eles descobrem o seguinte, que ali todo o trabalho demoraria em torno de poucos dias. Não ia ser uma coisa muito difícil, eles já tinham quase certeza que era falsa, então sendo falsa, em poucos dias eles provariam isso, né, que era falsa. Só que esses dias viraram meses e eles não podiam fazer nada enquanto não provasse que a carta da salamandra era falsa. Só que depois de trabalhar meses a fio, eles chegaram ao seguinte relatório: a carta é original. E o documento que tinha sido, tudo era original. E aí as coisas começaram a ficar um pouco diferentes, porque todo mundo colocou o Mark como um falsificador. Mas acontece que a carta da salamandra era original. Eles não tinham mais para onde correr, porque se a carta fosse falsa, as outras coisas fossem falsas, eles conseguiriam chegar à conclusão de que essa foi a motivação. Ele teria feito isso com os outros ali, né, que acabaram perdendo suas vidas, para poder ali não ter que dar satisfação sobre algo falsificado. Ele teria enganado essas pessoas e isso aí tinha dinheiro envolvido. Só que a carta era verdadeira, a carta não era falsa, então não tinha porquê ele ter feito isso. O motivo ali, a motivação toda da investigação foi ralo abaixo. Até que nessa hora, um homem chamado George, que trabalhava na investigação, ele olha para tudo aquilo e fala, não é possível. Não é possível que essa carta seja original. Tem alguma coisa errada aqui. Ele começa a olhar papel, ele começa a olhar tudo e aí ele decide chamar mais pessoas e começa a verificar. Ele começa a olhar essa carta de todos os jeitos. Até microscópio esse homem olha para ver qual era ali a coisa do papel e tudo mais. Ele entendia um pouco sobre o assunto, ele não quis se meter por ser mormon. Então ele começa a olhar aquilo tudo, pede para mais pessoas ajudarem ele e aí ele verifica um padrão. Esse padrão era uma falha na escrita, como se fosse ali alguns pequenos craquelados muito ampliados ali, que dava para perceber que era um padrão que tinha na carta, nessa carta da salamandra. Então ele vê que aquilo ali foi alguma coisa que deu errado na hora de fazer a falsificação. Aquilo não era ali algo que poderia acontecer se aquilo fosse original. Só que tinham várias coisas, como por exemplo, um padrão que é muito conhecido, com a tinta, com tudo mais. Cada época existe uma tinta diferente, um papel diferente. Só que o papel era correspondente, a tinta era correspondente. E tinha uma coisa que era muito impossível de se falsificar,
que era a forma com que essa tinta oxida, tá? Normalmente pro lado de fora da folha. Então é quase como se aquela tinta fosse sugada com o tempo para dentro da folha e vazando ali a letra pro lado de fora da folha, o contrário da folha, né? Como se fosse marcado, ali bem marcado pro lado de fora, quase como se fosse uma escrita também pro outro lado, que é uma coisa comum da tinta. Só que acontece que a carta tinha isso. E aí eles começaram a fazer o quê? A gente vai tentar replicar esse documento. Vamos tentar fazer a coisa reversa. Então eles começaram a tentar replicar o documento e perceberam que na casa dele tinha várias coisas. Ele tinha um quarto. Esse quarto era o quarto dele de criança, que era fechado, que a esposa dele disse que nunca conseguiu entrar nesse quarto e para ela era só um cômodo a menos para limpar. E nesse quarto era onde ele fazia tudo, então tinha prensa, tinha coisa química, ele fazia as tintas, ele fazia absolutamente tudo de acordo com a época. Ele era autodidata, ele não estudou para fazer aquilo. Então assim, ele era um gênio, muito sinceramente um gênio. Porque ele começou a fazer essas coisas e ele não fazia nada. Cada ano de coisa, de papel, de tinta, ele ia colocando todos os componentes. E ele conseguiu fazer essa ação que fez a carta passar como original, porque era impossível, com uma ferramenta que ele mesmo desenvolveu, que era como se fosse um sugador. Então ele pegava e fazia assim, escreveu a carta, ele sabia que com o tempo aquilo teria que passar para o fundo. Então olha o estudo que ele teve que fazer para saber que isso acontecia com escritos, né, com esse tipo de tinta nessa época. Então ele passava um aparelho que puxava aquela tinta e depois ele assentava tudo ali com um vapor que vinha de sal. Ele usava sal, mas alguns produtos químicos faziam um vapor e aquilo tudo ia colocando com a folha ali pendurada, ficava perfeito. Só tinha um problema. Tinha que ser passado alguma fonte de calor, alguma coisa assim, para tudo parecer ali antigo de verdade e teria sido achado e estava esticado, então precisava ser passado. E na hora de passar, ele passava com o ferro ali de passar roupa e o que acontecia é que craquelava, né? Mas é muito sutil. Só que eles estavam com tanta vontade que eles conseguiram encontrar essa sutileza, mesmo que algumas partes eles não tivessem conseguido entender como ele teve tanta sapiência em fazer. Todo mundo ficou impressionado com o trabalho dele. O trabalho dele não era bom, o trabalho dele era perfeito, não tinha absolutamente nada que desse ali para você, assim, de forma fria, dizer, não, isso aqui não é real, isso aqui não é original, não tinha como. E eles começaram a perceber quantos documentos estavam espalhados no país, envolvendo coisas tanto religiosas como também históricas, e você percebia que nunca seriam descobertas, porque eram muito boas. Inclusive já tinham sido passadas por diversas mãos de peritos, pessoas que entendiam, feitos exames ali muito importantes para saber se uma coisa é autêntica ou não, e passava tranquilamente. É que eles estavam numa investigação muito pontual, uma coisa que não é natural acontecer, e depois que isso foi vendido, já deve ter passado de mão em mão, ninguém vai ter essa desconfiança. Ai, sei lá, eu acabei comprando uma página onde Abraham Lincoln, sei lá, desabafou alguma coisa da vida e aquilo foi tido como original e eu sou muito, né, afim de ter esse documento, eu não tenho nenhum motivo para desconfiar disso aí, né? Já tá ali, foi autenticado como, né, foi colocado como original, eu vou acreditar naquilo, afinal de contas existe pessoas que fazem essas autenticações, que vão lá e dizem, não, os exames foram feitos, eles são pagos e muito bem pagos, e é original. Para eles não vai fazer diferença nenhuma se eles forem lá, não vai custar menos eles dizerem que esse documento ele é falso. Então assim, não tem porquê, né? Não tem porquê você desconfiar. Só que isso era uma coisa muito específica, era a motivação, né, de uma cena complexa ali de pessoas que perderam a vida. Então eles começam a fazer esse estudo e aí eles chegam à conclusão de que a carta da salamandra é falsa. Encontram as 16 páginas aí do tal livro, que era o livro que regia ali todas as coisas, né? É um livro ali de orientação mórmon, tá? Desculpem minha ignorância. E descobrem que também eram falsas, mas a caligrafia era perfeita, perfeita, como se fosse a mesma pessoa, como se fosse o próprio Joseph Smith que tivesse escrito. Gente, uma loucura, o cara conseguia fazer isso de forma formidável. E depois eles vão descobrir também que a placa do juramento dos homens livres, ela foi feita de uma forma minuciosa, mas muito demorada, muito minuciosa,
mas ela também era uma placa falsa. E aí foi nesse momento que a casa dele caiu de vez. O proprietário da galeria de Nova York, que vendia aquelas coisas raras, que era quem tinha também grande interesse nessa placa e também nas páginas lá, né, do documento, enfim, da igreja que tinha interesse, ficou assim, né, com aquela cara do tipo, putz, perdi muito dinheiro. Só que são pessoas que estão acostumadas a perder dinheiro. Você investe, de repente você vai lá, você coloca um dinheiro ali, né, num documento raro e você não sabe se ele é raro, mas você precisa levar para casa, então você paga. E é nessa hora que você precisa fazer toda essa parte de ter, né, todo um laudo dizendo que aquilo é real, é verdadeiro, e aí você coloca aquilo como raro e ganha muito dinheiro. Mas no meio disso vão ter coisas falsas e coisas verdadeiras. Então ele vai explicando tudo isso. Acontece que ele fez a pior coisa que se pode fazer nesse ramo. Ele estava devendo dinheiro para as pessoas que ajudavam ele a comprar esses artefatos raros. Então isso não era uma coisa inteligente a se fazer, você fica sem ter para quem recorrer. O próprio Allert, ele disse que poucos dias antes de tudo acontecer ali na cidade, né, no 15 de outubro, ele tinha encontrado o Mark, e o Mark ele estava totalmente desesperado, dizendo que ele ia perder a casa dele, perder o carro dele, perder as coisas dele, parecia que tinha dias que ele não dormia. E depois, no dia 14, né, um dia antes então de tudo ali aconteceu, ele estaria muito pleno, muito calmo com a família, teria jantado com ele, tudo estava super bem e eles não viam a hora de vender os documentos para a igreja para poder pagar o dinheiro do Hart e ficar tudo certo. Então, estava tudo certo, estava tudo bem, ele estava pleno. Depois que essas coisas todas acontecem, todo mundo fica muito assustado, todo mundo se sentiu alvo. E na verdade não, porque quem estava fazendo tudo isso e por isso também não quis sair da cidade tinha sido sim o Mark, porque o Mark vai confessar. No dia 23 de janeiro de 1987, então ele confessa que teria falsificado os documentos, enganado as pessoas e que também tinha sido o autor, então, o responsável pelas pessoas ali que perderam as suas vidas e que ele teria feito, né, com as próprias mãos ali as coisas que acabaram ali explodindo. Ele também diz que foi ele que produziu tudo, foi ele que armou tudo e que inclusive tinha cronômetro em tudo, então ele sabia qual era o momento que ia acontecer e tal. Perguntaram para ele por que ele não evitou, uma vez que na casa quem acabou chegando foi a esposa, né, foi a esposa de um deles ali. E ele disse que para ele tanto fazia, foi quando ele decidiu ali mostrar realmente quem ele era. E no fundo chega a dar um arrepio, eu não vou mentir para vocês, é muito frio, é muito louco esse cara, porque assim, ele deixa muito claro que o que ele fez com os Mormons foi uma brincadeira, assim, quase macabra, porque veja só, ele disse que ele se declarou ateu aos 14 anos de idade. Sabe quem vai contar isso? O Brent. O Brent conhecia ele há muito mais tempo que o próprio Shannon, que foi o primeiro que esteve ali com ele. O Brent foi o cara que não se encontrou com ele, foi o cara que ficou com a esposa e que acabou ali ficando muito bem, livre, leve e solto. Fez muito dinheiro no ramo, trazia coisas originais, traziam coisas boas, às vezes, né, encarava pessoas que não eram assim tão sérias. Mas ele conta que em um determinado momento ele contou sim que ele era ateu desde os 14 anos de idade e que ele gostava de testar o quanto as pessoas corriam atrás de uma coisa que elas não sabiam se era verdadeira ou se não era verdadeira. Em outras palavras, o que ele estava fazendo era brincar com a fé das pessoas, ele queria fazer isso. Então ele basicamente dá um presente que seria uma confirmação da religião para deixar todo mundo muito ali fervoroso, acreditando que aquela religião é uma religião, né, que tem tudo comprovado, tudo certo, para depois ter o prazer de tirar uma foto quase como sendo assim, né, colocado ali como destaque na comunidade mórmon, como o homem que fez a grande descoberta do primeiro escrito de Joseph Smith, só para depois trazer a carta da salamandra e mostrar para as pessoas que aquilo tudo, né, era uma coisa assim completamente diferente do que eles acreditavam e que tudo sempre foi uma mentira que todo mundo se esforçou muito para esconder. E também mostrar que no fundo nem mesmo os líderes procuraram saber se aquilo era verdade ou não. Como não condizia com o que eles pregavam, eles só esconderam, que foi o caso da carta da salamandra. Não era real, só que ela ficou dentro de um cofre. Ninguém foi atrás para saber se era verdade ou não. Não importava se era verdade ou não. Era aquilo
Então aquilo atrapalha, vai ficar guardado, a gente não quer isso aqui. Aquilo era um jogo para ele, era um jogo que ele jogava sem responsabilidade, ele fazia muito dinheiro, mas ele não tinha nada, então ele gastava as coisas com uma rapidez, ele gastava mais rápido do que ele ganhava, e no fundo tudo ali, toda a movimentação que ele fazia era para ter adrenalina, e isso começa quando ele era criança, tá? Ele diz que tudo que se tem só é verdadeiro porque alguém disse que era verdadeiro, e ele fez esse teste no mesmo quarto que ele trabalharia por anos a fio, fazendo o quê? Falsificações, as melhores falsificações que já foram registradas. Então ele era um falsificador nato, muito bom ali no que ele fazia, e também na forma de tratar as pessoas, de conversar com as pessoas, de se mostrar o ser humano mais confiável do mundo. Você não teria nenhuma dúvida, como não tiveram nem mesmo a igreja, quando ele trouxe a carta da salamandra, e a igreja compra essa carta e guarda essa carta. Então as pessoas confiavam nele, era quase como se fosse assim: olha, eu não tive culpa, eu me deparei com isso aqui, então eu tô mostrando para vocês, tá? Porque eu sou um cara legal e eu queria que vocês, né, dessem aí uma olhada. E a igreja, óbvio, né, vai colocar essa carta ali, só que também não mexeram mais na carta. Então assim foi com os livros, né? Ele teria descoberto esses livros, que teria o diário dizendo que foi o irmão do Joseph Smith, e esse diário teria sido escrito pela esposa do Joseph Smith, uma viagem total, e ele estava ali convicto, eles já iam comprar esses livros, então as pessoas confiavam nele, mesmo que pudessem ali detestar o que ele fazia, confiavam no que ele fazia. Nessa hora, né, durante o período que ele é preso e ele começa a dar os depoimentos dele, eles começam a perguntar ponto a ponto, e ele vai contando que na verdade aquilo tudo começa com uma caça ao tesouro, tá? E é muito interessante porque a entrada é o Flynn, né? O Flynn tá falando que ele gosta das histórias de tesouro, mas tem uma coisa que é muito comum em histórias de tesouro, porque veja só, sempre se falou de tesouros perdidos. Então tem o tesouro perdido do Titanic, tem o tesouro perdido, né, de Atlântida, entre outros lugares que as pessoas passam a vida muitas vezes tentando procurar esses tesouros. E ele fala que as partes mais interessantes é quando eles são encontrados, porque eles são encontrados, mas eles nunca são revelados, porque uma vez encontrados, alguma coisa sempre acontece que faz com que eles se percam novamente. Então ele fala que é mais ou menos assim que vai funcionando essa coisa, quase como se fosse, tá, isso de minha parte falando, o mito, né, do pote no fim do arco-íris. Então todo mundo persegue esse pote no fim do arco-íris, e é quase como se esse mito, como se essa coisa perseguisse você. E é como se tanto a lenda como também a busca, ela fizesse parte um do outro. Seria mais ou menos isso que ele quis dizer, porque vai acontecer alguma coisa, eles vão perder esse tesouro, eles vão continuar procurando. Pessoas que procuram tesouros, normalmente elas procuram a vida inteira. Às vezes encontram pequenos, outros que procuram no mar, por exemplo, eles encontram em um navio, mas eles não conseguem parar de procurar. É quase de fato como se fosse uma espécie ali de maldição do tesouro, porque as pessoas não param de procurar, elas não usufruem disso. Elas acabam até melhorando máquinas hoje em dia, melhorando condições, para continuar procurando outros tesouros. E é a mesma coisa na vida dele. Ele não conseguiu aproveitar o dinheiro porque ele precisava produzir esses tesouros, ele acreditava nisso. E isso vai ter um histórico, inclusive, na vida dele, na infância dele, no desenvolvimento dele. Então é agora que a gente vai saber um pouquinho aí, inclusive quando ele se torna ateu, tá? Que é uma coisa que todo mundo ficou assim de boca aberta quando ele admite. Certo dia eles juntam garotos e decidem que vão fazer uma caça ao tesouro. Ele era garoto, ele devia ter por volta dos seus 10 anos de idade. No fim da brincadeira, ninguém tinha encontrado esse tesouro, teriam procurado a tarde inteira, e quando a brincadeira estava quase no fim, ele acaba ali chegando próximo a uma árvore e chama os amigos dele dizendo que ele encontrou o tesouro. Nesse momento ele encontra ali um pote cheio de moedas. Ele desenterra esse pote e todo mundo ali fica super feliz porque ele encontrou o tesouro. Então ele era o cara que encontrava tesouros desde a mais tenra idade. Depois disso, ele queria que aquelas moedas fossem um pouco diferentes. E essa vai ser a primeira vez, segundo ele, que ele vai ter essa vontade de fazer com que os documentos e as coisas fossem legais, né? Fossem ali consideradas originais.
Ele passa dias e dias com uma moeda, tentando imitar uma moeda rara. Ele pega como se fosse um pedaço de ferrinho assim e vai esculpindo a moeda com muita delicadeza, tentando copiar ali uma moeda rara. Quando ele termina, ele pega essa moeda e manda lá para um órgão que poderia dizer se aquela moeda era original ou não, e tinha quase certeza que não seria considerado original, porque ele passou, afinal de contas, ele sabia que não era, mas ele recebe uma carta, enfim, desse órgão dizendo que a moeda era original, só que ele sabia que era falsa, porque foi ele que fez. Então, desse dia em diante, ele sabia que era possível se produzir coisas que não eram verdadeiras de uma forma que uma pessoa pudesse olhar e validar e dizer, não, isso aqui é real. E ele já tinha também essas pessoas na vida adulta. Algumas empresas começam a aparecer no radar como empresas que faziam esse trabalho. Inclusive quando eles encontram a empresa que fez a placa, que teria validado a placa, feito os arremates necessários ali na placa para do juramento do homem livre ser passado ali como verdadeiro, e também começaram ali a encontrar quem eram as pessoas que acabavam dizendo que as coisas que ele acabava encontrando eram verdadeiras. Então tinha sim, esse mercado existia, eram pessoas que recebiam e inclusive produziam, tá? Notas fiscais utilizando o dinheiro mórmon, a moeda mórmon. Gente, eu não sei o que é isso, se vocês souberem me expliquem aqui, mas eles colocam dessa forma. Assim também parece que dava uma driblada, inclusive, tá, em questão a impostos. Então era uma coisa muito maior, envolvia muitas pessoas, só que as pessoas não tiveram problema nenhum em entregar o marque, porque afinal de contas, uma coisa é você fazer uma falsificação, é você chegar lá e você assinar, é claro que não é lícito, é um crime, mas aí tirar a vida de pessoas já é uma outra coisa, e era por isso também que eles estavam levando também as coisas ali com ele a outro nível, né? Perguntaram para ele se a esposa dele tinha alguma coisa a ver com tudo aquilo, e ele disse que não, porque muita gente começou a dizer que ela tinha a ver com a primeira fraude que ele apresentou na igreja, e ela só tinha encontrado, na verdade, aquela Bíblia com aquelas páginas estranhas, aquelas coisas estranhas, e ela teria falado sobre aquilo, perguntado para ele sobre aquilo, afinal de contas, ele era o entendido, e foi nesse momento que ele usou ela, e ele diz isso, assim, abertamente, ele disse, olha, ela era uma pessoa que se eu dissesse que era de um jeito, não tinha discussão, eu dizia se prepara porque eu vou filmar vocês, então ele filmava a esposa com as crianças, ele tinha uma filmadora que ele adorava ostentar, e ela me obedecia, então ela foi útil para mim nessa hora, porque eu dizia que encontrei, ela espalhava na igreja, então isso foi muito útil para mim, porque o que eu dizia era a lei. Olha a frieza desse cara. Tudo bem, e ela sabendo de tudo isso, ela não se separou dele, nada. Ela só pôde se separar dele quando ele disse que não queria mais ela. E aí foi permitido que ela se separasse. Ela deixa isso muito claro no documentário. E isso tudo também só aconteceu porque ela ficou extremamente irritada, né, quando soube que ele produziu aquilo tudo dentro de casa, e aí ele se viu ali na obrigação de dar o divórcio para ela, porque senão nem isso ele teria feito, mas ela ainda foi visitar, era obrigada a visitar ele diversas vezes ali durante ali os anos. Então ele começa então, ele já começa dizendo que ele é o culpado, né? Ele assume tudo, então automaticamente ele não tem nenhum tipo de, eu nem sei se tem lá em Salt Lake, mas eu acredito que nos anos 80 tinha, que seria a pena capital. Então ele já acaba com uma perpétua, né? Ele vai pegar perpétua e eles vão começar a conversar com ele, vão perguntar se ele não tem saudade da família, dos filhos, e ele basicamente diz que tem mais do que eles têm dele. E no fundo, a esposa dele, a Dory, a ex-esposa dele, a Dory, diz que ele sempre foi, nunca foi uma pessoa que falava a verdade nem para ela, nem para os filhos, tudo era uma grande enganação. Então, para ela, aquilo ali era uma situação totalmente triste e que ela faria de tudo para nunca ter participado de tudo isso. Já o Shannon Flynn, ele diz que ele apresentou aquelas pessoas que perderam a vida para o Mark e ele não tinha dia suficiente para ele viver, para poder se arrepender de ter apresentado aquelas pessoas, inclusive ali coisas, documentos que ele acabou fazendo parte ali, direto ou indiretamente, que acabaram falando contra a religião dele, falando contra a igreja. Então tudo isso eram coisas que acabavam afligindo ele.
Porém, você percebe que nem tudo que ele fala é verdade. E aí é uma coisa que não é só opinião minha, mas também do investigador, que diz que o Shannon Flynn sempre quis viver uma vida que ele não tinha condição de viver. Sempre pareceu que ele queria coisas que eram impossíveis de ter e que ele também não era assim. O que ele quis dizer é, ele pode não ter feito, mas ele não era tão santo nessa história. Então, de repente, apenas de repente, no esquema da falsificação, ele fosse uma pessoa que estivesse ciente, sim. Porque até hoje, até os dias de hoje, quando perguntam para ele o que ele acha, tá, do Mark, o que ele pensa sobre o Mark, ele diz para não perguntarem isso para ele, porque ele não consegue dizer que o Mark não era uma pessoa genial e ele não pode, não é correto ele ter essa opinião, né, de uma pessoa que fez tantas coisas ruins, mas ele só tem a dizer que ele foi e ele é genial. Ele é um cara autodidata e que conseguiu fazer tudo isso de forma perfeita e que ele não tem ideia de quantas centenas de documentos podem estar rodando nos dias de hoje que foram produzidas pelo Mark. Então, o Mark, para ele, ainda é como se fosse aí um ídolo, uma pessoa que ele admira demais. Então, por mais que ele tente, não adianta, ele não vai conseguir, ele tem admiração pelo cara e de fato ele fazia as coisas de uma forma quase perfeita, porque nada é totalmente perfeito, mas ali o que eles conseguiram encontrar foi uma falha, mas cá entre nós, uma falha muito pequena, mas muito pequena. E aí a gente não sabe se isso não entrou para o mercado de arte, como isso funcionou, não dá para saber. Ao que tudo indica, era mais livros e documentos. Então sim, é muito difícil a gente olhar essa situação toda e pensar que esse homem ainda admite que ele se tornou ateu, ele simplesmente parou de acreditar na religião aos 14 anos de idade e não pensar que o que ele estava fazendo era uma grande tiração de sarro pessoal com as pessoas que faziam parte então da Igreja dos Mórmons. Um tremendo desrespeito, o que mostra muito sobre o caráter desse homem aí que não tinha o menor escrúpulo. Gente, ele acabou com a vida dessas pessoas porque ele estava querendo ficar com todo o dinheiro. Ele não conseguiu produzir tudo que ele conseguia, ele precisava entregar os livros, mas ele não tinha tido tempo, era muito material e não deu tempo dele fazer tudo, então ele foi colando umas coisas ali mal feitas, mas já estava chegando o dia, estava chegando a hora de entregar esse material e não tinha como entregar. Então o que ele fez? Ele se livrou dessas pessoas para que não fosse mostrado, não fosse provado que ele era um mentiroso e também que ele não conseguiria entregar esses documentos tão cedo. Não era uma coisa fácil, eram coisas muito antigas e que ele acabou se dispersando, não imaginou que tudo teria que ser entregue tão rápido, ele não tinha feito tudo, então isso custou a vida de pessoas para que ele não saísse ali como uma pessoa que pudesse ter mentido. Então uma pessoa que era primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, desde que ele era criança. E detalhe, é uma coisa estranha, mas até o momento em que ele foi preso, o quarto dele, o quarto que ele passou a infância inteira, era o mesmo. E ele continuava, ele tinha todos esses equipamentos, uma coisa meio Yu, né, com os livros. Ele tinha aquelas prensas de livro, ele tinha de tudo, assim, tudo químico, tudo que era químico, tudo que era ali mecânico, ele utilizava, ele fazia, ele montava, ele fazia com perfeição. E lembrando, naquela época nem tinha Google para você saber como essas coisas funcionavam. Então, quanto ele teve que ler, pesquisar, procurar saber, isso também não é mencionado. E também não é mencionado onde ele aprendeu a fazer isso. Então, ainda tinha, na minha opinião, podia ter mais um episódio falando sobre, porque essa série é incrivelmente boa. E ali o que mais você vai encontrar é essa galera muito mais velha, com uma cara de culpado, uma cara de meu Deus, tomara que nesse documentário não apareça meu nome em algum lugar que eu não saiba, porque a Netflix também tem essas, às vezes ela joga, inclusive tiveram casos de pessoas serem presas ali com os documentários da Netflix e essas pessoas estão com medo. Durante a estada dele na penitenciária, depois da prisão perpétua, ele não parou de aprontar.
Conforme o tempo foi passando, ele começou a ficar atrás de alguns guardas, juntou também um grupo de pessoas e começou a caçar todas as pessoas do hindu. Foi mais ou menos nessa época que ele deixou tudo ali mais ou menos na direção do George, que foi o homem que descobriu a falsificação da carta da salamandra. Depois disso, eles acabaram conversando com ele e ele acabou admitindo que isso seria sim uma coisa que ele faria. Conforme o tempo foi passando, ainda mais algum tempo foi passando, começou a juntar todos os remédios de outras pessoas que estavam presas também para poder dormir. Então, quando ele juntou uma quantidade suficiente, ele tentou tomar todos ao mesmo tempo para, enfim, acabar com tudo para ele. Só que acontece que durante esse período ele acabou caindo em cima do braço esquerdo dele e o tempo e o peso do corpo dele fez com que a circulação no sangue desse braço parasse e assim o braço dele acabou ficando totalmente inutilizado. Então, nunca mais ele vai poder falsificar nenhum documento na vida dele, porque ele não tem mais as funções motoras do braço, esse braço que produziu documentos, esse mesmo braço que ajudou a produzir documentos falsos sobre Abraham Lincoln, Martha Washington e até mesmo Joseph Smith, conforme ali ele foi produzindo os documentos ao longo do tempo. Até hoje ele vive numa prisão em Utah e a última foto dele foi em 2017 e o mesmo também se negou a dar qualquer colaboração e contribuição com o documentário da Netflix. Então nós só temos essas fotos que vocês estão vendo aí enquanto eu tô narrando esse final para vocês. Deixa suas opiniões aqui, o que vocês acharam desse documentário, se vocês acharam bacana, gostaram de assistir, se tá bom para vocês. Uma dica que fica, tá? Como os vídeos ficam um pouco maiores às vezes, coloquem aí na velocidade 1.25 que vocês vão conseguir escutar bem, vai aumentar um pouco a velocidade para vocês não perderem de repente aí muito tempo me ouvindo, tá? E assim vocês conseguem ouvir até o final. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!